não posso deixar de dizer algo sobre toda essa coisa do coronavírus. Em 1918, após a maior pandemia, a pandemia de gripe espanhola, de 1918, Steiner foi perguntado sobre o que era tudo aquilo. Então, o que aconteceu em 1918? Houve uma enorme pandemia e, como toda pandemia, dos últimos 150 anos, houve um salto quântico na eletrificação da Terra. Em 1918, final do outono de 1917, houve a introdução de ondas de rádio em todo o mundo. Sempre que você expõe qualquer sistema biológico a um novo campo eletromagnético, você o envenena, mata alguns e o resto entra em uma espécie de animação suspensa. De modo que, curiosamente, eles vivem um pouco mais e mais doentes. E então, na Segunda Guerra Mundial, veio a próxima pandemia, com a introdução de equipamentos de radar por toda a Terra, cobrindo toda a Terra com campos de radar. Foi a primeira vez que os seres humanos foram expostos a isso. Em 1968, houve a gripe de Hong Kong. E foi a primeira vez. A Terra tem uma camada protetora, o cinturão de Van Allen. Esse cinturão integra essencialmente os campos cósmicos do Sol, da Terra, da Lua, Júpiter, etc. E distribui tudo isso aos seres vivos na Terra. E nós colocamos satélites que estavam emitindo frequências radioativas para dentro do cinturão de Van Allen. E em 6 meses tivemos uma nova pandemia viral. Por que viral? Como os indivíduos são envenenados, eles excretam toxinas que se parecem com vírus, e as pessoas acham que é uma epidemia da gripe. Na epidemia de 1918, o Departamento de Saúde de Boston decidiu a contagiosidade daquilo, e acreditem ou não, tomaram centenas de pessoas com a gripe, sugaram o muco do nariz delas e injetaram em pessoas saudáveis que não estavam com a gripe. E nunca conseguiram deixar a outra pessoa doente. Fizeram isso repetidamente e não foram capazes de demonstrar o contágio. Eles até fizeram aquilo com cavalos, que aparentemente pegaram a gripe espanhola, colocaram bolsas nas suas cabeças e quando os cavalos espirravam na bolsa, colocavam a bolsa em outro cavalo saudável. E nenhum cavalo saudável ficou doente. Você pode ler isso em um livro chamado The Invisible Rainbow, ou Arco-Íris Invisível, que narra todas as etapas de eletrificação da Terra. E como dentro de 6 meses havia uma nova pandemia de gripe em todo o mundo. E quando você ouve as explicações normais, como aquilo foi do Kansas à África do Sul em 2 semanas, e o mundo inteiro teve os sintomas ao mesmo tempo, apesar do transporte em 1918 ser feito a cavalo e por barcos, não há explicação. Eles apenas dizem que não sabem como aquilo aconteceu. Mas quando você pensa sobre isso, com essas ondas de rádio e outras frequências que alguns de vocês têm no bolso e no pulso, vocês podem enviar um sinal para o Japão e ele chega instantaneamente. Portanto, qualquer um de vocês que não acredita que existe um campo eletromagnético que se comunica globalmente em segundos simplesmente não está prestando atenção a isso. E eu vou terminar apenas assinalando que houve um dramático salto quântico nos últimos 6 meses na eletrificação da Terra. E tenho certeza que muitos de vocês sabem o que é isso. Isso se chama 5G. Agora eles têm 20.000 satélites emissores de radiação, como uma coisa emissora de radiação no seu bolso, no seu pulso. Celular, no caso, que você usa o tempo todo. Isso não é compatível com a saúde, lamento dizer isso. Não é compatível com a saúde. Esse é um dispositivo de desestruturação da água. E para qualquer um de vocês que disser, sim, bem, não somos seres elétricos, somos seres físicos, matéria física. Bom, então nem façam um eletrocardiograma, um eletroencefalograma ou um teste de condução nervosa. Porque nós somos seres elétricos. E os produtos químicos são apenas o subproduto desses impulsos elétricos. E eu vou terminar com isto. Alguém quer adivinhar qual foi a primeira cidade completamente coberta com 5G no mundo? Wuhan, exatamente.
Então, quando você começa a pensar sobre isso, nós estamos em uma crise existencial aqui, pessoal. Coisas que a humanidade nunca viu, e eu não quero parecer um profeta do Antigo Testamento. Mas isso é algo sem precedentes. Colocar 100 mil satélites dentro desse cobertor da Terra, campo eletromagnético no caso. E, a propósito, isso está realmente conectado à questão da vacina. Isso ficou claro para mim recentemente. Há cerca de um ano recebi um novo paciente que estava totalmente bem. Ele trabalha como eletricista, instalando sistemas Wi-Fi para pessoas muito ricas. A propósito, os eletricistas têm uma taxa de mortalidade muito alta. Ele estava bem, mas quebrou o braço surfando e eles colocaram uma placa de metal no braço dele. E 3 meses depois, ele nem conseguia sair da cama e tinha irregularidades no coração. Foi um colapso total. A susceptibilidade tem a ver com a quantidade de metal que você tem no corpo, bem como com a qualidade da água nas suas células. Portanto, se você começar a injetar alumínio nas pessoas, elas se tornarão receptores para absorver cada vez mais campos eletromagnéticos. E essa é a pior situação para o tipo de deterioração da espécie que estamos enfrentando agora. Dr. Thomas Cowan é doutor em medicina. Foi residente em clínica médica no Johnson City Hospital em Nova York. Posteriormente montou uma clínica em Peterborough, em New Hampshire. Se mudou para São Francisco em 2003. Atuou como vice-presidente na Associação de Médicos para a Medicina Antroposófica e é membro do conselho fundador da Weston A. Price Foundation. Durante sua carreira, ele estudou e escreveu sobre muitos assuntos na medicina. É autor de 3 livros publicados por Chelsea Green: Câncer e a Nova Biologia das Águas, Vacinas, Autoimunidade e a Natureza Mutável das Doenças da Infância e Coração Humano, Coração Cósmico. Ele é autor principal de Fourfold Path to Healing, publicado em 2004 pela New Trend Publicações. Ele atualmente pratica medicina em São Francisco, onde reside com sua esposa. Tem 3 filhos crescidos e 6 netos. Mas aqui não tem? Tem. Eu tô aqui com a minha doutora linda, Mariana Nogueira, que ela é responsável por trabalhar o nosso sangue vivo. Eu tô fazendo o exame de sangue vivo, ela vai explicar um pouquinho o que a pulseira da Acmos fez de diferente na minha vida. Ótimo, pois é, eu sou a doutora Mariana, analista de sangue vivo, única no Piauí, né? Então vocês podem vir aqui também. Então, gente, a questão da pulseira, eu vi a Yane usando e realmente faz muito efeito, por isso eu questionei. E quando nós fizemos a biorressonância magnética, que mostra a radiação eletromagnética, geralmente quem vem aqui, ela dá alterado, ela fica aqui no amarelo, tá? Ela cria essa onda, mas o dela deu verdinho, significa que não tem radiação eletromagnética, ou seja, realmente a pulseira fez esse efeito. Ela me disse que levava choque, tudo, que já está usando uns 3 meses, então realmente, pelo menos na biorressonância fez esse efeito e no sangue também não estava bem fluido. E eu sempre indico pulseiras assim, porque realmente a gente vê o resultado aqui no aparelho. Show! E no sangue.